é muito importante e que muitas pessoas não falam, não atrelam isso a processo seletivo, não atrelam isso à carreira. Muitas vezes a gente fica achando que para entrar em uma multinacional, para conseguir um trainee, para conseguir uma promoção, a gente só precisa saber o técnico, só precisa ter o melhor network dentro da empresa, ou você precisa só saber se vender, né? Quando, na verdade, existe algo, existe uma coisinha que muitas pessoas ignoram e que é fundamental para que você consiga passar numa multinacional, para que você consiga saber vender o seu trabalho dentro de uma empresa, para que você consiga fazer bons network. E essa coisinha se chama autoconfiança, né? E, gente, não é aquela autoconfiança que a gente fala assim, ai, eu me acho, e por isso eu sou autoconfiante. A autoconfiança, ela pouco tem a ver com o que a gente enxerga exatamente nas pessoas. Às vezes a gente tem pessoas que a gente jura que são muito autoconfiantes, que transparecem, respiram a autoconfiança, e quando a gente conversa com essas pessoas que a gente entende um pouco mais a profundidade ali das questões daquela pessoa, a gente percebe que não é bem assim. Não sei se alguém já conheceu alguém assim, alguma deusa já conheceu alguém assim, que você jura que era super, hiper, mega confiante, quando você vai conversando com a pessoa, você vê certas inseguranças que em primeiro momento não aparecem, né? E pessoas que às vezes você olha e você fala, ah, bom, é uma pessoa comum como qualquer outra. E quando você começa a conversar com essa pessoa, você percebe que aquela pessoa confia no trabalho dela, você percebe que aquela pessoa não tem inibições de falar sobre o próprio trabalho, por exemplo, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. E para quem já chegou de paraquedas aqui, a autoconfiança, primeiro de tudo, a autoconfiança ela não é uma coisa que nasce com uma pessoa. Nascer, minhas deusas, a gente nasce pelado e chorando. É assim que a gente nasce. Nascer, a gente nasce assim. A autoconfiança é algo que é desenvolvida. É desenvolvida. É muito comum que quem é mais jovem, que ainda está descobrindo o mundo, por exemplo, que ninguém conversa com esses jovens sobre autoconfiança, é muito comum que o jovem ele tenha uma série de inseguranças, né? E quem aqui nunca viveu uma fase onde estava querendo se expressar, não sabia como, e aí, sei lá, pintou cabelo de roxo, ou virou emo? Cadê as emos? Né? Teve uma época que eu adorava isso. Esse negócio de pintar o olho todo de preto, aquele cílio, aquele negócio na garganta. Já tive a minha fase emo, tá? E tudo isso buscando esse lugar no mundo, né? Buscando se encontrar ali dentro. Então, o jovem ele está muito em busca disso. E quando a gente está na faculdade, por mais que a gente seja mais velho, né? Quando a gente vai viver qualquer novo processo, a gente ainda é jovem perante aquela situação. Então, por exemplo, se você vai fazer uma transição de carreira, perante algumas situações, você ainda vai se comportar como um jovem que quer se encaixar, repetindo apenas padrões, né? Quando você está saindo da universidade, que você vai entrar numa outra fase, que é a fase do mercado de trabalho, a mesma coisa. Você fica tentando ali buscar pessoas para ou espelhar ou tentando fazer o mesmo que você fazia dentro da universidade, você começa a perceber, inclusive, que não dá certo, né? Começando pelo currículo. Muitas vezes que acabaram de sair da faculdade têm aqueles currículos que parecem TCC. Anexa o artigo que ela publicou, anexa o TCC dela e não sei o quê. Ou seja, totalmente deslocado, um currículo totalmente deslocado do que o mercado quer, né? Então, de certa forma, a gente sempre tem fases da nossa vida onde a gente é jovem perante algumas coisas. Só que aí, com essa juventude, essa falta de direção em certas coisas que são novas, bate a danada da insegurança, né? Será que eu estou fazendo certo? Será que é esse mesmo caminho? Como é que fulano de tal conseguiu entrar naquela multinacional? O que será que ele fez?
Será que o meu currículo, será que eu ponho resultados no meu currículo? Que resultado eu tenho? Será que dentro de uma entrevista uma pessoa não vai, sei lá, se eu falar dos meus resultados, ela não vai achar que eu tô me achando? Vai dizer que eu tô me achando? Então a gente fica fazendo essa série de perguntas, tudo isso porque a gente é jovem para aquele cenário. É jovem para aquele cenário. E naturalmente, gente, isso abala a nossa autoconfiança. É natural que a gente, por exemplo, seja às vezes muito autoconfiante dentro da universidade, era aquela pessoa que, nossa, quando tinha trabalhos complexos, ela que ia à frente, aquela pessoa que desenvolveu projetos dentro da faculdade e tudo mais, e aí, quando entra no mercado de trabalho, aquela mesma confiança que ela tinha na faculdade, ela não consegue exercer. Justamente porque aquele cenário ele é novo. Justamente porque aquele cenário ele é novo. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender é que, mesmo que você tenha autoconfiança num contexto geral, ou tenha autoconfiança para os seus relacionamentos, para a sua família, sabe se posicionar, você pode não ter autoconfiança para outras coisas, entende? Então, quebrem aquele mito de achar que ou a pessoa é super autoconfiante para tudo ou ela é autoconfiante para nada. Isso é um grande mito que fazem muitas de vocês ficarem muitas vezes buscando a perfeição. Buscando a perfeição. Eu só vou me inscrever num processo seletivo quando eu estiver segura do que eu estou fazendo. E aí vai se inscrever nunca, né? Porque ainda é jovem, principalmente aquelas que simplesmente não têm um mapa, não têm uma direção, né? Saem procurando na internet o que conseguem na internet, conteúdo que conseguem e vão tentando aplicar. Principalmente essas pessoas que não têm um mapa, aí sim ainda bate a tendência que bata ainda mais insegurança, porque não tem certeza do que está fazendo, certo?